Então, isso é uma coisa que começa na infância, né? Então, na minha época, a gente ia no jornaleiro. Uma coisa que acho que não existe mais hoje. A banca de A jornal gente ia tá comprar morrendo, né? revista. Porque não tinha internet, tinha que comprar revista de avião. E quem queria entender um pouco mais, eu fui montando fascículos e eu era ficcionado. Por isso eu sou da época do Top Gun 1. Sim. Então eu tava lá no cinema, assisti o Top Gun, falei, nossa, que sensacional. Já pensou que sonho voar num avião desse algum dia e tal? E foi uma construção que foi acontecendo na minha vida. Então as coisas parece que foram por um acaso, né? Mas na verdade elas foram uma construção. Começou com essa vocação, eu queria ser piloto de caça. Aí chegou na fase em que eu tinha que decidir se eu ia realmente seguir uma carreira militar, se eu seguiria uma carreira na engenharia, que eu também tinha fascinação por essa área. Só que eu tinha um negócio familiar, e aquele pequeno negócio familiar que estava borbulhando, eu já participava ativamente e tal. E a carreira militar era uma outra pegada. Sim. Tinha que, para ser piloto de caça, você tem que camelar por todo o país, né? Você vai para Barbacena, tem as primeiras aulas de instrução, depois você vai para Natal, de Natal vai para Santa Maria para o Rio. Eu falei, caramba, eu acho que eu não tenho essa veia, né, de migratória assim dentro de mim. Eu quero uma coisa mais perto da minha família, ajudar a crescer o negócio. Qual que era o negócio da família? A gente começou com uma gráfica, e dessa gráfica foi para uma escola, e da escola hoje nós temos uma faculdade, temos um grupo que é a Faculdade Monitor. Hoje é um patrocinador meu, inclusive, em algumas coisas que eu estou fazendo, eu sou embaixador. Que demais. A gente tem 80 mil alunos estudando online. Nossa. Então somos um dos maiores grupos educacionais do país. Sensacional. E eu participei dessa construção, então era um negócio que era uma gráfica com 4 funcionários, que começou a imprimir a apostila escolar, e aí virou uma escola, e era uma escola com 14 funcionários, enfim, a gente foi construindo e eu participei disso. Então isso que é legal. Eu percebi que tudo que eu ia estudando eu conseguia aplicar, e aí eu cheguei numa fase em que eu já estava tranquilo, mas sentia aquela coisa de, poxa, mas eu não realizei meu sonho, a minha vocação interna, aquela coisa interior que tinha, aquela chama no coração que era, pô, eu queria ser piloto de caça, queria ser astronauta. Aí aconteceu um dia, em 2006, quando eu vi pela primeira vez um astronauta indo para o espaço, um astronauta brasileiro, né, que era o Marcos Pontes. Sim. E eu falei, pô, mesmo nome que eu, olha só, o cara acreditou no sonho dele e deu certo. Eu achava que era impossível ser astronauta. Que foi o Marcos Pontes, a gente recebeu aqui, sensacional. Então, e eu falei assim, meu, ser astronauta, pela história que eu vivi, era coisa de americano e soviéticos, né? Soviéticos. Então eu falei, não, isso aí tá fora, eu tenho que fazer algo palpável mesmo. Quando é que nós brasileiros vamos para o espaço? Quando né? que o Brasil vai para o espaço? E aí 2006 foi uma virada de chave para mim. Porque eu falei, pô, agora eu tenho um guru, tenho um norte aqui. Preciso saber o que esse cara fez aí, porque ele conseguiu. E eu quero saber se eu consigo voltar no tempo e resolver a minha parada aqui, né? Já estava com quantos anos em 2006? Aí eu já estava com 33 anos, Ixi, já... mas, pois é. E eu falei assim, meu, será que é possível isso? Mas ao mesmo Perdi tempo... o time, né? Total. Mas ao mesmo tempo, quando você entra com paixão em algo, eu acredito que você abre muitas portas e parece que existe uma lei da atração no universo que é uma coisa assim, inexplicável, né? Então foi muito incrível porque a partir daquele primeiro contato de saber que um brasileiro conseguiu, eu comecei a trabalhar pelo meu sonho e olha só como é interessante, eu já tinha uma vida financeira estável. Eu podia me dedicar paralelamente ao meu sonho. Então, já estava casado ou não? Não estava casado. Me casei bem tarde. me casei agora, ano passado, pra você ter uma ideia. Mas no mundo dos negócios você já tinha decolado, já estava na estratosfera, mas agora tinha que ir para a estratosfera mesmo, né? Total. Fazer valer. Não, olha só, o meu casamento estava programado para 2019. Aí a gente adiou um ano. Veio uma filhinha, adiamos mais um ano, entrou Covid, aí mais um ano, ou seja, casamos agora, em 2022, né? Tá bom. Aproveitou bastante. Você vê como a vida não vem com manual de instrução, né? Por mais que você planeje. Nenhum. Então, ali, eu tinha essa pegada de falar, pô, o que o Marcos Pontes fez? Bom, ele veio da Força Aérea, e agora? Sem chance.
Mas era uma concorrência pública. Assim, como delegado para a Polícia Federal, concorrência pública. Falei, pô, se é uma concorrência pública, qualquer pessoa pode se candidatar. E de fato, tinha ali algumas instruções, então não necessariamente você precisava ser da Força Aérea. E ali, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, então tem possibilidades abertas aqui e vamos ver se eu posso correr atrás. Agora, existe uma preferência para que você seja da Força Aérea porque você já vem com alguma preparação, Sim. que era a preparação que eu não tinha. E é a que eu fui atrás. Sobrevivência, tudo. Exatamente. Aí que eu falei, pô, então, peraí, eles dão preferência para gente da Força Aérea, mas os requisitos não são necessariamente que você deva vir da área militar. E aí eu comecei, então, a me envolver, realizar cursos na NASA, cursos na Roscosmos russa, fiz simulações em aviões de caça, simulações em Força G, microgravidade, fiz tudo que precisa curricularmente uma pessoa, um candidato forte de astronauta. O passo a passo do treinamento do astronauta. Exatamente, tanto é que eu estou aberto até hoje se houver uma nova concorrência pública, que não foi lançado. Mas se houver, eu vou participar. O que eu consegui? Bom, aí vem a parte legal da história. Basicamente, com esses cursos, eu comecei a conhecer muita gente na área espacial. E numa das minhas atividades que eu fui fazer, que era uma voltada lá para a NASA, era patrocinada pela NASA, era uma simulação de exploração de Marte. Olha só que interessante. Eles tinham aberto isso daí, eu me candidatei, fui lá. Gente, $500, não é nada do outro mundo. Você participa de um programa que tem equipes do mundo inteiro, países lá participando, concorrendo, trazendo conhecimento. É uma cápsula que eles colocam lá no meio do deserto, lá em Utah. Nessa cápsula você fica lá vivendo como um astronauta. Fica lá selado, tendo que sobreviver da alimentação de astronauta, do estoque de água que tem, fazer algumas atividades específicas de missões espaciais, né, de exploração, e apresentar relatórios contínuos para a NASA. Pô, eu fui eleito ali o comandante, né, pelo Brasil, então foi a primeira vez que um brasileiro participou de uma missão como essa, isso já foi muito legal. E aí eu fui conhecer o patrocinador desse trabalho da NASA, eles me chamaram para uma palestra lá na Mars Society, que é na Califórnia. E aí eu descobri que o patrocinador era o Elon Musk. Simplesmente. Só o Elon Musk. Só o Elon Musk. Só ele. Então, você veja só. Do nada, assim, de repente, eu não fazia a menor ideia. Pô, cara, era o Elon Musk que patrocinava. Fui lá conhecer para dar uma palestra e o cara que estava organizando tudo era o Elon Musk, lá da Mars Society. Isso foi mais ou menos em que ano? Em 2013. Em 2013. 2013. Antes de 2013, eu tinha feito alguns cursos na NASA que se chama ATX, chama Astronaut Training Experience. Esses cursos são abertos, você entra no site do Kennedy Space Center, sei lá, tem cursos e são abertos para público em geral. Tem alguns cursos curtos, bem para turista mesmo, olha, você vai aqui comer comida de astronauta e vai aprender um pouco sobre comida liofilizada, que é uma comida que se come no espaço. Então, por exemplo, uma maçã, eles colocam numa máquina, tira toda a água de dentro da maçã, ela fica com uma aparência horrorosa, toda enrugada, parece uma uva passa gigante. Mas quando você morde a maçã, em contato com a sua saliva, ela dá aquela liga e tem o sabor exato da maçã. Ela precisa ser liofilizada, ou seja, sem a água, para não catalisar o processo de apodrecimento dela. Né, não acelerar esse processo, porque no espaço a comida tem que durar bastante tempo, não pode estragar. Então, muitos dos alimentos no espaço são liofilizados, eles passam por esse processo. Por isso que o pessoal fala, nossa, a comida de astronauta é ruim. Na verdade não é ruim, tem o mesmo sabor. Ele tem uma aparência feia, isso é fato, tem uma aparência feia. Eles também fazem a comida para ela não despedaçar, né? Porque não vai cair no chão, vai... Várias preparações. Para você tomar um café, é um saquinho plástico com o pó do café ali. Basicamente você coloca uma seringa com água quente, um saquinho e faz que nem um chup-chup. Você toma café numa bolsinha, né, plástica, né? Então são os cuidados que se tem na estação espacial hoje para você se alimentar. Então tudo isso faz parte.
E eu comecei então a vivenciar esse mundo espacial nesses cursos da NASA. Fui para a Roscosmos russa e lá eu tive o privilégio de ter contato com os equipamentos que realmente são utilizados no treinamento aeroespacial. Diferente do Kennedy Space Center, lá você tem o contato com o equipamento que o cosmonauta usa. Então você está treinando junto com o cosmonauta que está indo para o espaço. E ali eu fiquei muito mais ansioso, muito mais emocionado. Falei, nossa, isso aqui é muito legal. Mas até aí tudo isso que eu estava fazendo era um escape meu. Dentro daquela coisa da paixão, de gostar do que está fazendo. E eu não tinha, assim, na minha visão, a menor chance de ir para o espaço. Falei, olha, eu estou fazendo isso aqui, é a minha parte, mas acho que é muito hobby, né? difícil. Era mais para hobby, Uhum. mais para hobby. Então eu tive um contato com esse caça russo, atendendo os requisitos, né, para ir para o espaço, estava lá, ambientalização em Força G. Falei, pô, isso aqui é só quem é da Força Aérea Brasileira vai conseguir ser candidato a astronauta, porque ambientalização em Força G significa que você tem que ser um piloto de caça preparado em atividades que são radicais as Forças G, né? Então, ali com manobras de combate, eu descobri que na Rússia você poderia, sim, alugar um caça direto da fábrica e eu poderia ter esse cheque no meu currículo ali. Eu falei, pô, vou resolver essa parada aqui, de cara vou resolver o sonho de infância de Top Gun, de poder voar num caça de verdade, uma coisa assim. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!